Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos inicialmente, que mais uma vez nos brindam com as suas presenças para participar de mais uma live nossa. A gente já vem há bastante tempo fazendo isso, desde o início de março da pandemia, quando começou a pandemia. E a gente vem sempre procurando um tema, primeiro que fosse muito ligado à, à parte da pandemia, do Covid, e depois começamos a abrir, várias pessoas pediram para a gente colocar temas um pouco mais ligados à nossa linha, que é a linha espiritualista, falando um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais passando um pouco de conhecimento do que pouco que a gente tem, a gente só tem sentido se a gente conseguir compartilhar com outras pessoas, né? Sabe, a gente acha que tem que absorver muito conhecimento para nós mesmos, mas nós não vamos levar nada para o outro lado, nem mesmo o conhecimento. Embora para o espírito ele serve, para o corpo não. Então, mas se a gente consegue jogar essas pequenas pérolas, esses pequenos pontos para cada um, para mais pessoas, eu acho que a gente está, de uma maneira ou de outra, melhorando e ajudando um pouco a humanidade em si. Eu vou começar fazendo a nossa prece de abertura. Peço a todos que também se concentrem. Vamos pedir a Deus Pai, a Mestre Jesus, a São Miguel, mentor, criador da CBPR, Centro Brasileiro de Psicoterapia Reencarnacionista, que nos mantém juntos e que nos coloca aqui. Pedir aos nossos guias, protetores, mentores, instrutores que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo, trazendo a todos nós que estamos, os nossos familiares, e a todos que vão assistir essa live no futuro, muita luz, muita paz, paz de espírito, saúde, saúde física, mental e espiritual, além de proteção, a nossa proteção ao nosso corpo físico e espiritual. Então, eu peço que eles nos abençoem os nossos trabalhos de hoje, que nós possamos começar trazendo um pouco de informação sobre o tema de hoje, que é um tema extremamente interessante. Que assim seja. Bom, amigos, o tema de hoje é fantástico. Aliás, normalmente a gente escolhe temas assim bastante conturbadores para a gente começar a falar. Nós vamos falar sobre o envelhecimento. Vamos fazer envelhecimento e porque o que morre é o corpo, mas o espírito não morre. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, a chegada da terceira idade, da melhor idade, como é que as pessoas querem colocar, o que nós devemos fazer, como nós devemos trabalhar, ajudar as pessoas que estão nessa situação e caminhar para esse conhecimento, porque o que importa é como nós vamos estar, como vai estar a nossa cabeça, o corpo e a cabeça. Como nós vamos encarar a chegada da idade. Ok? Eu vou pedir para que a Josi faça as primeiras considerações dentro do tempo e aí a gente vai seguindo para os outros nossos colegas, que cada um vai colocar um pouco e dar um pouco da sua contribuição. Ok?
Josi, pode seguir daí. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos os presentes aqui. Que bom que vocês chegaram, né? Porque é para vocês e é para todo mundo que possa ouvir no futuro. Hoje a gente traz esse tema do envelhecimento, porque começou a nos tocar muito nesses últimos meses a questão da violência contra o idoso. Hoje nós vimos estampado, né, nas notícias novamente um quadro muito triste de violência contra idoso. Mas não foi o quadro de hoje, o que apareceu na notícia hoje, que nos fez trazer esse tema. É o que já vinha acontecendo com o isolamento social. E aí a gente fica se perguntando por que durante o isolamento social aumentou tanto o número de violência contra idosos? Será que essa violência já estava ocorrendo, mas não aconteciam denúncias dos vizinhos? Será que começaram realmente a aumentar porque o convívio não é mais possível entre os familiares? Será que nós estamos perdendo a civilidade, a afetividade e a boa relação com os próprios elementos da nossa família dentro de casa? O que está acontecendo? Né? Vale a pena a gente começar a pensar sobre isso, justamente estando num país onde a terceira idade cresce de uma maneira bastante acelerada, né? De acordo com os últimos dados do IBGE, em 2050 a gente vai ter 30% da população de idosos. Então, como é que nós não vamos pensar neste assunto? Porque quem são os idosos de amanhã? São todos aqueles que até o dia de hoje ainda não alcançaram a faixa dos 65, dos 60, 65, 70 anos. Então, quem ainda não está lá, está caminhando para lá. E se formos abençoados, chegaremos lá. Não é assim? Então, por que a gente não vai pensar sobre isso, sobre esse tema? O que é envelhecer? Envelhecer não é doença. Envelhecer é uma fase do caminho, mas é uma fase repleta de transformações. Alguns vão me dizer, Josi, mas espera aí, envelhecer é chato pra caramba. Envelhecer eu tô cheia de dor. Envelhecer eu perdi meus amigos. A gente tem que olhar assim para várias coisas, porque o idoso hoje no planeta, ele é múltiplo em sua expressão. A gente tanto pode ter aquele idoso estereotipado, né? Até das histórias infantis, aquele vozinho de bengala que não escuta. E a gente pode ter aquele idoso que está atravessando a nado o mar, fazendo competições, que está correndo nas ruas, que está cuidando do seu corpo, que está cuidando da saúde. Então, a gente tem que olhar para todas essas possibilidades e começar a pensar que quanto melhor nós tratamos a nós mesmos hoje, maior é a nossa possibilidade de estar bem com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso espírito amanhã. Porque aqui nós não falamos apenas de corpo, embora o corpo seja, sim, o templo do espírito, e por isso merece ser bem cuidado, merece ser bem tratado. Mas nós falamos também da mente, porque todos nós somos psicoterapeutas, e do espírito, porque nós somos psicoterapeutas reencarnacionistas. Então, nós trazemos para esse assunto a questão da reencarnação, a questão de sabermos e de olharmos para o fato de sermos espíritos imortais.
Se somos espíritos imortais, é importante demais saber que temos um corpo que nos abriga hoje para uma experiência hoje. Como é que nós estamos tratando isso? Claro que na questão da velhice, aí a gente vai ver também toda a diferença cultural que a gente vai encontrar no planeta. Aqui no Ocidente, numa sociedade altamente consumista, aonde o jovem é muito alvo da mídia, a gente vê que o idoso é muito descartado. E eu fiquei até pensando, né? Será que também não é essa a influência? O idoso é descartado da mídia, é prevalecida a história de um corpo físico em sua plena atividade, em sua plena saúde, no auge de sua expressão. E aí, o que isso vai causando no nosso olhar? Será que a gente começa a olhar para um corpo idoso de uma maneira negativa por conta disso, sem nem ter uma crítica a respeito, olhando para isso como natural, porque o tempo passa, a máquina se desgasta e transformações acontecem? E transformações que não são necessariamente negativas e nem que deixam a estética. Caiu a Josi. Ai, caraca. A gente, quando vive essas transformações no corpo, nas situações da vida, e a própria pandemia nos mostra isso, com tanta mudança que nos obrigou a fazer, o ser humano precisa lidar com a aceitação. A aceitação não é acomodação. Muito pelo contrário, porque exige dentro de nós resiliência, exige dentro de nós movimento, exige de nós a inovação do olhar para um novo momento. E é esse olhar que as famílias precisam ter, um olhar de cuidado. Sabe por quê? Porque essa é uma fase muito sensível. Nós estamos mais acostumados, talvez, culturalmente falando, aqui no Ocidente, a olharmos com cuidado para a fase infantil e para os bebês. Nós naturalmente sabemos que precisam de todo cuidado. Lá no Oriente, o idoso tem um peso cultural muito forte e, por isso, alcança toda uma posição de maior respeito. E, pelo respeito, ele é olhado com cuidado. Aqui, nós também precisamos cultivar isso porque é muito benéfico para todo mundo. Existe uma troca, uma passagem de bastão, existe uma troca de informações, de afeto, de amor entre gerações. Um idoso, por exemplo, ganha muito com a convivência de seu neto e passa a viver os sonhos do neto, o que é muito lindo de ver, uma ressignificação. Veja, não era impor o sonho que ele não realizou ao neto que nasceu, mas é viver o crescimento daquele neto como a esperança de uma nova geração que chega e que está aí para realizar muita coisa no mundo. Então, essa troca de experiências entre a juventude e o idoso, entre a criança e o idoso, e entre o adulto e o idoso, se faz necessária de uma forma cada vez mais saudável. Para isso, as famílias precisam também buscar apoio para entender o seu idoso. Sabe o que é complicado? O idoso, às vezes, ele não sabe exatamente o que ele está sentindo ou qual é o problema que ele tem. Então, ele não fala. Isso dificulta para a família entender qual é o processo que seu idoso está passando, né? Por isso, esse olhar
Vamos pensar sempre assim: idoso, preciso olhar para ele. Idoso, preciso escutá-lo. E o próprio idoso precisa, vou olhar para mim, preciso me escutar, preciso entender o que o meu corpo está precisando. Às vezes, o ajuste é apenas medicamentoso. E tudo isso já traz uma nova relação para a família. Às vezes a coisa não é tão complicada, mas a gente posterga, não cuida e não ouve o que o idoso em casa está precisando, a coisa grave e se torna um problemão. Então, o chamado aqui hoje é para que a gente olhe para o idoso e o escute, e para que o idoso cada vez mais se olhe, se respeite, se escute, peça ajuda. É possível pedir ajuda, seja de um familiar, de um médico, de um psicoterapeuta, porque nunca é tarde para que uma pessoa, claro, guardada a cognição, lógico, mas nunca é tarde para uma pessoa começar a se olhar, se entender e se autoconhecer, para que possa ter a sua expressão mais livre, inclusive dentro de casa, né? Inclusive com aquele que convive com ele de perto. E esse olhar, então, às vezes não foi, para o idoso, não foi cultivado lá atrás. Ele não foi. Muitos problemas que aparecem na velhice já estavam lá antes. E aí eles se agravam na velhice, de repente aquela pessoa estava sozinha, ninguém via, ele também não cuidava, e quando vai morar com a família porque precisa, já está num estado grave, adiantado e nunca foi olhado. A gente tem que pensar também hoje que a geração mais velha não estava acostumada a olhar psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, nem pensar. Tudo muito cheio de preconceito, tudo muito cheio de reticências. Né? Parecia assim um problema que não é comigo, mas sim pode ser comigo. E procurar ajuda profissional vale a pena, porque a própria família vai ser assessorada para melhor lidar com todas as mudanças dessa própria idade. Vocês vão ver que os colegas hoje vão falar sobre assuntos relativos a essa idade, todos de grande importância. E como a velhice é múltipla, como eu disse, existem idosos mais de si mesmo, até por serem privilegiados na sua forma física, na sua saúde física e mental. Existem também aqueles que precisam de auxílio total, integral, 24 horas por dia, o que é desgastante para a família. Então, permitam-se pedir auxílio profissional sempre necessário. E o mais cedo é sempre o melhor. Esse é o meu recado por agora. E eu vou passar para os meus colegas. Márcio, muito obrigada. Josi, eu que agradeço. Obrigado. Agora eu vou pedir para Simone dar a sequência. Simone vai falar sobre a importância da autoestima. Por que é tão importante o idoso se gostar? É a autoestima. Vai, Simone, segue daí. Olá, Márcio, boa noite a todos. É um tema assim, bem gostoso da gente falar, né? Porque é um momento em que a gente entende de conhecimento, de maturidade, né? Não existe mais aquela ansiedade da juventude. Mas será que o nosso idoso, ele tem consciência disso? Ele tem consciência da sua beleza?
ele sabe que ele pode ter sim vaidade, ele pode se olhar no espelho, ele pode mudar a cor do seu cabelo. Eu envelheço e eu preciso manter um padrão que a sociedade impõe. Será que eu tenho que estar bem comigo ou eu tenho que me ver no espelho como a sociedade coloca? Normalmente, quando a gente fala em vaidade, a gente imagina o quê? Uma pessoa vaidosa geralmente se imagina uma pessoa jovem, um homem, uma mulher, mas nunca se fala na vaidade da terceira idade. Os nossos idosos, que nós chegaremos lá, se Deus quiser, têm sim vaidade, eles precisam ser vaidosos, porque a vaidade faz parte, ela é positiva. Se cuidar, se amar, se olhar e gostar daquilo que está vendo. A gente não tem mais hoje, como a Josi até falou, sobre o estereótipo de vovozinho, vovozinha. Nós hoje temos pessoas ativas. O vovozinho de antigamente, hoje, são pessoas ativas, dispostas, vaidosas, praticam atividades físicas, fazem dança, estão sempre ali tentando buscar alguma coisa. Às vezes, essas pessoas, elas se sentem não, talvez, bem aceitas, às vezes pela própria família, que acha que o vovô e a vovó, uma pessoa mais idosa, não, isso não é coisa para a sua idade. Não tem idade para a gente se cuidar. A gente precisa, sim, cuidar da nossa aparência, porque a gente gosta de se olhar e se ver bem, independente da idade. Eu não preciso estar com 70, 60, 80 anos e querer ter o rosto e o corpo de 25, 30, 40. Isso é estar fora, isso é sofrer, isso é sofrimento, porque a gente não vai, por mais que a gente faça várias cirurgias plásticas, essa seria uma vaidade que não é aquela vaidade que vai fazer com que a nossa autoestima fique bem, porque a gente não vai acompanhar, não consegue acompanhar esse processo de maturidade do nosso corpo. Né? Então, quando a gente fala de vaidade, tem várias nuances. A vaidade é cuidar da própria pele, né? A pele é o maior órgão que o nosso corpo tem. Então, a gente precisa saber que o idoso, ele precisa ter cuidados com a própria pele, com o rosto, com os braços, mãos, pernas, pés. Isso pode parecer uma vaidade, mas é uma necessidade. Se cuidando, evita vários problemas de saúde e, às vezes, até num tratamento estético que aquela pessoa, né, por vaidade buscou, porque ela precisava, ela se sentia bem, talvez tirar alguma coisinha aqui, outra ali. Às vezes, num tratamento estético, ela descobre o início de uma doença, um câncer de pele, quem sabe, né, ou em outra parte do corpo. Então, a vaidade tem sim a ver com maturidade. A gente não pode perder essa vaidade, né? Porque é um autocuidado, é um carinho que a gente faz na gente mesmo. Eu preciso me olhar no espelho e saber quem é que está se olhando, né? As minhas referências não estão na minha aparência, o meu caráter, a pessoa que eu sou, como eu trato os outros, como eu sou querida, independe da minha aparência. Né? Mas eu preciso estar bem comigo mesmo, me olhar e me aceitar. A gente falando de vaidade parece coisa, né? As pessoas mais evoluídas não têm esse tipo de coisa, se aceitam, né? O Chico Xavier é um exemplo de vaidoso. Por mais humilde que ele fosse, ele tinha sim vaidade. A peruquinha, a famosa peruquinha do Chico Xavier, ele não dava uma entrevista sequer, principalmente para um jornal, uma TV, sem colocar a peruca dele. E uma vez ele disse para o Emmanuel, me deixa, Emmanuel, é o meu direito. Né? Então, até o Chico Xavier, que a gente tem essa referência de humildade, de desapego, ele tinha também a sua peculiaridade, a sua vaidade de colocar a peruca, e nem por isso ele deixou de ser o Chico Xavier. Então, a gente precisa entender que os cuidados, o carinho com a gente mesmo faz parte, nós estamos na matéria. A gente precisa cuidar desse corpo com muito carinho. E a autoaceitação, se olhar e se sentir bem, vai fazer com que a gente tenha mais vida,
né? Evitando que a gente não se olhar no espelho e não se gostar e não se amar, isso vai fazer com que a gente vá no futuro, quem sabe até se sentindo se colocando numa posição inferior, né, de menos-valia. Não, eu quero chegar aos 90, 100 anos, fazendo o que eu faço hoje, claro, com as minhas limitações, mas eu pretendo continuar dançando, continuar fazendo tudo o que eu faço hoje, porque assim a gente mantendo a nossa mentalidade ativa, a gente vai ter uma qualidade de vida. Então, como a Josi também falou sobre as estatísticas, segundo o Ministério da Saúde, em 2030 nós vamos ter mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. Então, nós seremos maioria, né? Então, a gente precisa se cuidar, sim, a gente tem que olhar para o espelho e dizer, eu tenho orgulho de mim, com 60, com 70, com 80, 90 e por aí vai. Então, o cuidado com você zelando pelo corpo, que seu espírito hoje está evoluindo, é importante sim. Você cuidar da sua saúde, praticar uma atividade física, vai proporcionar mais saúde para o seu corpo, deixar de comer um doce, uma fritura. Isso não é questão de vaidade, para ver se vou ficar com uma gordurinha aqui, outra ali, é saúde. Então, o nosso corpo precisa estar cuidado, sim, para esse espírito que está aqui em evolução tenha o máximo de tempo possível aqui para a gente aprender, para a gente ensinar, né? Então, assim, eu vou deixando por aqui as minhas considerações com relação à vaidade e altos cuidados na terceira idade. E falando também sobre não se esquecer, né, que a gente tem assim uma falsa ideia de beleza que a mídia coloca para a gente não ir atrás dessa beleza, que senão a gente sofre. E isso causa depressão. Então, cada um tem o seu padrão de beleza. Eu tendo 20, 30, 40, 50, ninguém é igual a mim e eu não vou ser igual a ninguém. Tá bom, Márcio? Era isso que eu tinha para falar. Obrigada. Obrigado, Simone. Deixa eu ver se está o áudio certo. Tá. Queria complementar. Pode falar, por gentileza. Eu só gostaria de complementar a fala da Simone, porque tem um dado importante sobre o autocuidado, que é justamente o demenciamento na terceira idade e a depressão na terceira idade. Porque, como a gente estava comentando, muitas vezes o idoso não fala, ele não expressa falando o seu problema. Muitas vezes ele não fala. E como é que a família, por exemplo, pode perceber uma depressão? A maior parte do tempo é justamente quando começa a acontecer a falta de autocuidado. É aquele idoso que para de tomar banho, é aquele idoso que só fala também em doenças. Isso tudo são sinais de alerta para um idoso que está entrando numa depressão. Ele não está falando só de doença porque não tem assunto. Ele não está falando só de doença porque ele não vê TV. Não. Ele está falando só de doença porque ele está tocando um alarme de atenção que a família precisa ter. Ele não parou de tomar banho à toa, não parou de ter um autocuidado, às vezes de comer, insônia. Tudo isso são coisas que precisam ser observadas pela família, porque são sinais de alerta, tá? Então, o autocuidado é importante e vamos olhar para isso. É isso, obrigada. Ok, Josi, obrigado. Realmente é isso aí. É o autocuidado. Eu quero chamar o Celso agora e vou pedir para ele abrir o áudio dele. E vou falar uma coisa, Celso. Tem em sua homenagem, eu trouxe aqui um trechozinho do Adoniran Barbosa. Ele dizia o seguinte: eu não perco a estribeira, levo na brincadeira. Saber envelhecer é uma arte. Isso eu sei, modéstia à parte. Segue daí, doutor Celso. Bem, boa tarde.
Boa tarde, boa noite a todos. A alegria é tudo, né? A nós. Se não for divertido, não vale a pena, porque a alegria é divina. Então, o nosso amigo aí, nosso poeta popular, sabe o que está falando. E eu queria dizer a você que eu já passei dos 30 mil anos como espírito. Agora eu te peguei. Tá? Então, na realidade, a gente está em mais uma oportunidade em corpo, aprendendo, refazendo, reconstruindo, mas nós somos espíritos imortais. E cada volta dessa, a gente vai acumulando conhecimento, vai acumulando vivência, vai acumulando sabedoria, que poderá, esse conhecimento, essa sabedoria, poderá se apresentar, se manifestar, ser utilizado numa determinada encarnação ou não. Mas nós trazemos uma grande carga de vivência, de experiência, de aprendizado, de várias encarnações. São várias. Né? Se a gente ficar com um pensamento só focado em uma, a pessoa acaba passando por esses processos que a Júlia e assim como falaram, ela acaba se sentindo menos, porque ela está focada no corpo, na ferramenta que ela, espírito, utiliza para estar se manifestando. Então, se a gente amplia a nossa forma de entender que nós não somos um corpo, que nós somos um espírito, nós temos acesso a esse manancial de conhecimento, de sabedoria, de vivência, de tudo. E a gente dificilmente se abate, porque nós sabemos que haverá continuidade. Assim como nós trazemos algo, nós vamos levar algo. E é essa vivência, esse aprendizado que a gente vai levar. Então, é importante a gente perceber que a sabedoria, esse conhecimento, ele vai se manifestar. Repare, a criança nasce, né? Nasce lá na tal, supostamente não sabe nada, não conhece nada. Ela vai crescendo e vai desenvolvendo as suas percepções com ela mesma, com o mundo, família, todo mundo vai desenvolvendo conhecimento. Então, uma criança de 1 ano tem um aprendizado muito superior a uma criança de 1 mês. Ó, essa criança de 1 ano, em relação à criança de 1 mês, está envelhecida. Ela envelheceu. E ela envelheceu, com esse envelhecimento, ela ganhou experiência, ela ganhou sabedoria. E olha só o processo de caminhada dentro de uma encarnação. A cada fase, nós vamos aprendendo coisas, retendo informações. Nós superamos a fase anterior com mais sabedoria, mais conhecimento, mais aprendizado. Né? E isso é importante. Se cada um de nós tiver esse olhar, essa percepção, né? Hoje aqui, cada um está numa faixa. Eu estou falando do espírito imortal. Né? Cada um está numa faixa. Cada um tem um conhecimento, cada um tem algo a acrescentar. Repare que nós somos um grupo aqui, ao vivo e à noite. Se somarmos aqui a nossa vivência, a nossa percepção, a nossa experiência dessas diversas milhares de encarnações, o que nós teremos aqui? Um manancial absurdo de entendimento. Mas aí o que a gente faz? O que dentro de uma mídia ocidentalizada impõe para a gente? Olha, você passou de uma determinada idade, encosta ali, ó, você já não serve mais para nada. Fica lá na praça, sentando, dando vida aos pombos, esperando sei lá o quê. Né? Mas se o nosso pensamento, se o nosso olhar, se a nossa consciência é de imortalidade, quanto espírito, isso aí não vai colar na gente. A gente não aceita esse rótulo. Né? Foi falado da possibilidade de esporte, de lazer, de tudo, de leitura, de conhecimento. Né? A gente vê, até vou dar um chave nisso, a gente vê até mesmo dentro da política mundial líderes idosos, porque eles trazem um conhecimento. Não estou discutindo, elevando em consideração esse segmento aqui, mas estou falando da idade de uma forma geral. Essa pessoa, ela traz conhecimento, ela tem condições de gerir ou gerenciar outras pessoas. É importante isso. Então, se nós percebermos que com o passar da idade nós vamos ganhando mais em conhecimento, em aprendizado, obviamente,
o corpo vai depenando porque é uma máquina orgânica, é uma máquina biológica, que tem o seu prazo de validade. O corpo tem prazo de validade, mas o espírito não. O espírito não tem prazo de validade. Quem tem prazo de validade é o corpo. Certo? E o que a gente faz? A gente fica ligado ao prazo de validade do corpo. E a gente acaba se identificando com esse prazo de validade. A gente acaba se identificando com essa finitude do corpo. Enquanto nós somos espíritos imortais. Então, é alargar esse pensamento. É enxergar diferente. Ver que a gente tem uma possibilidade enorme de caminhada, de aprendizado, porque não se esgota, não sabe onde vai parar. Então, a sabedoria do idoso, a sabedoria do ancião é essa. Né? A vida acumulada de experiências. Então, quando uma pessoa idosa diz alguma coisa, que ela já vivenciou aqui. O mais novo, que acha que sabe das coisas, ele não leva muito em consideração. Ele fala assim, esse cara não sabe de nada. Que isso? Não está com nada. Mas aí o mais experiente, ou aquele que está encarnado há mais tempo, nem vou chamar de idoso, de velho, nada. Aquele que está encarnado há mais tempo, olha do alto da sua sabedoria, de repente não faz comentário nenhum. Olha aquilo, observa e diz, a vida ensina. Porque se a minha palavra, se a minha fala, a minha vivência não está ajudando, não está desconstruindo esse pensamento que esse mais novo tem, esse mais novo encarnado tem, então a vida vai se encarregar de trazer essa vivência e essa percepção para ele. Porque, como diz vou colar da Soninha, colega nossa. Eu acho que ela falou isso. Se não falou, você vai me corrigir isso. A única forma de a gente chegar à idade mais avançada é morrer antes. Certo? Então, se você, no auge lá da juventude, acha que sabe tudo, aquele que está encarnado há mais tempo, te dá uma orientação, fala uma coisa, fala outra, porque ele já começou, correu, passou um tempo mais de experienciação que você, mano, não dá atenção, porque acha que não sabe nada, aí o mais experiente olha, fala, beleza, ele vai caminhar. Aí a pessoa vai caminhando, vai percebendo certas coisas, né? Vai mudando de faixa no jogo da vida, no game da vida, vai precisando de certas experiências, de certas vivências, que vai percebendo ao longo do tempo. Então, essa sabedoria, essa vivência, essa experienciação, ela só vem com o tempo. Não adianta. Não adianta pular fases, queimar etapas, a natureza não dá saltos nunca. É preciso vivenciar cada passo. Às vezes, você tem um pessoal mais novo que gosta de uma determinada música, de um determinado filme, de uma determinada obra. Aí o mais experiente, que está encarnado há mais tempo, olha para aquilo assim, é tão, sabe, vazio, assim, mas ele, fica na dele. Ele dá experiência, legal, até senta, até assiste, até ouve. Ouve aqui, vai, que legal, que maneiro. Aí ele faz um exercício dentro da sua sabedoria, ouve, joga, brinca, mas ele sabe que aquilo não é ainda o grande negócio. Mas a sua sabedoria, a sua vivência, a sua experiência atende àquele menos experiente. E o menos experiente vai achar que está ensinando alguma coisa. Só que ele está recebendo uma lição silenciosa que ele não percebe ainda. À medida em que ele for caminhando, ele vai perceber isso. Então, dentro desse processo todo, eu quero trazer para você aqui o seguinte. Serve para o pai, para a mãe, para aquele que está na função de pai, de mãe e tal. Olha só. O que o filho, filha, pensa do pai ou da mãe. Veja bem. Quando a criança está pequenininha, né? Pai e mãe é super-homem, né? É invencível, aquela coisa toda e tal, é o máximo. Então vamos lá. Aos 7 anos, papai não sabe. Sabe tudo. Não tem uma coisa que eu pergunte que ele não sabe, ele sabe tudo. É um gênio. Quando eu crescer, eu quero ser igual. Aos 14 anos, parece que papai e mamãe se enganam em certas coisas quando ele diz. Aos 20,
Papai está um pouco atrasado em suas teorias. Não são dessa época. Ele já está achando que é o cara, certo? Aos 25, o velho não sabe nada, está caducando, não sabe nada, desse não sabe nada, sabe nada. Aos 35, no auge, com a minha experiência, meu pai, nessa idade, seria um milionário. Aos 45, não sei se consulto o velho. Esse assunto, talvez ele pudesse me aconselhar. Aos 55, que pena ter morrido velho. A verdade é que ele tinha ótimas ideias e percepções incríveis. Aos 60, pobre papai, era um sábio. Como lastimo tê-lo compreendido tão tarde. Essa é a contribuição que eu trago hoje. Valeu, Márcio. Obrigado, gente. Até a próxima. Ok, Celso. Obrigado. Só como para somar, já vou passar a palavra para o Sérgio. O que está acontecendo, gente? Isso aí, os planos de saúde, os governos estão tendo que entender. Em 1945, 1950, a média de vida de uma pessoa era 45, 50 anos. Depois, em 90, ela já era um pouco mais, já era 60, 60 e poucos anos. Hoje, a nossa média de vida é 75 anos. Daqui a alguns anos, nós vamos chegar aos 95, sem nenhum tipo de problema. Porque é isso. A medicina melhorou, tudo está sendo montado, a qualidade de vida tem mais tratamentos, as pessoas estão ficando mais esclarecidas e aí a tendência é a gente ter um aumento nos anos de vida. Agora, aumento nos anos de vida não quer dizer aumento na qualidade de vida. Nós temos que buscar a qualidade de vida nesses anos de vida. Não adianta você ter anos de vida em cima de uma cama. Você tem que ter anos de vida realmente, mas com qualidade de vida. Passo para o Sérgio aí, meu irmão, por favor, segue daí. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os amigos. É um prazer estar mais uma vez aqui nesta roda de amor, de caridade e de acolhimento. Eu gostaria de lembrar, inicialmente, 2 conceitos da doutrina espírita e que também são norteadores da psicoterapia reencarnacionista, que são os conceitos de karma e o conceito de programação reencarnatória. Começando pelo conceito de karma, seriam as aquisições positivas e negativas que nós estamos colhendo ao longo de nossas encarnações. Então, através dos nossos atos e daquilo que eles refletem, ou seja, plantio e colheita, nós vamos compondo um karma com aspectos positivos e negativos. E através da programação reencarnatória, que é aquele planejamento que é feito para nós, ao chegarmos aqui no plano físico, para nós podermos tirar o maior partido dessa aqui estada, neste planeta de expiações e provas, nesse planeta escola, nós podermos aqui fazermos a nossa reforma íntima, que é a modificação da nossa visão junto aos conceitos que nós temos, notadamente aqueles que nos tomam quando nós estamos na matéria, apegados à matéria, aos seus valores e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós
dentro da programação reencarnatória, temos um aspecto físico, nós temos um aspecto fixo. Nós temos vários pontos fixos na programação reencarnatória. E, para chegarmos a esses pontos, nós usamos o nosso livre-arbítrio. Mas nós podemos compreender que a família onde nós nascemos, a cidade, o estado, o país, o gênero, e todos esses aspectos, eles são determinados para que nós possamos cumprir melhor este plano de reforma íntima. Ou seja, pai, mãe, filhos são personagens que estão planejados dentro da nossa caminhada. E como nós estamos falando da relação do idoso, e nós estamos aqui com um público, a maioria jovem, nós temos aqui filhos, nós temos aqui filhos e pais, e nós temos aqui filhos, pais e avós. Então, nós estamos falando para idosos, porque em algum momento o jovem será idoso. E, em qualquer momento, esse jovem estará conversando com o idoso, lidando tanto com o seu pai, como também com o seu avô. Então, é importante que nós percebamos que nós estamos no seio familiar, ali naquela relação, ela não é por acaso. Joana de Ângeles, no seu livro Após a Tempestade, ela nos fala das diversas possibilidades, das situações entre pais e filhos ao longo da vida, no que diz respeito à educação e o tipo de relacionamento que eles têm. Então, ela cita, por exemplo, dentre outros, muitos pais que estão despreparados para esse exercício da paternidade e maternidade, ou seja, não têm a capacidade do acolhimento, da maternagem ou da paternagem, né, para esse exercício, para esse trabalho tão importante, e eles cometem erros graves, influenciando o comportamento dos filhos, que, por seu lado, rebelam-se contra eles com agressividade e, muitas vezes, com violência. Outros são pais que esquecem dos filhos e dos seus deveres, motivados por os mais diversos aspectos, profissionais, inclusive, entregando a responsabilidade de Joana a terceiros, contribuindo para uma grande problematização desses filhos, que, lá no futuro, quem sabe, também os esquecerão em um asilo. Entretanto, lembra Joana que há filhos que, mesmo recebendo dos seus genitores demonstrações de cuidado, de carinho e de sacrifício, revelam-se desde cedo frios, exigentes e ingratos. Então, esses exemplos que eu trago de Joana é para falar de um aspecto que é a agressão ao idoso, o desrespeito ao idoso, seja ele o pai ou seja ele o avô. E diz ainda Joana o seguinte: mesmo que haja essa situação em que os pais tenham faltado, é necessário aos filhos que deem um amor aos pais. Sônia, quando eles, negligentes, equivocados, tenham feito o seu processo de trabalho junto aos filhos de educação. E Joana nos lembra um código superior da vida, assim ela chama, que seria o de honrar pai e mãe. Então, de Joana, e eu aqui repito o que ela diz: ante o filho ingrato, seja qual for a situação, o pai deve guardar piedade e dar mais amor, os pais. E o mesmo se aplica aos filhos. E eu, então, gostaria de contar uma história, antes lembrando, para quem gosta de depois se aprofundar, estudar, que no Livro dos Espíritos nós temos as questões
582, 583 e 583A, que falam sobre essa questão da educação. Só vou aqui rapidamente ler o começo da 582, que é muito grande, e é a seguinte a questão levantada para os espíritos. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? E a resposta dos espíritos inicia-se da seguinte forma: é, sem contradição, uma missão, e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa em sua responsabilidade para o futuro. E eu gostaria de contar duas histórias, acredito só vai dar tempo de contar uma, que é a seguinte. Eu ia para Ramatiz, a casa da qual eu participo, e, à época, eu era palestrante, ia fazer uma palestra no sábado, às 18h30, horário que a gente brincava que é realmente o horário dos endividados. Fazer uma palestra sábado, às 18h30, é para os endividados. E eu dei uma parada no banco para pegar um dinheiro ali no caixa automático, aqui na Tijuca, e lá estavam o pai, um senhor bem idoso, com um filho, um homem dos seus 40 anos, 45 anos. E o pai estava com enorme dificuldade de lembrar da senha, ou ali mesmo de marcar ali nos teclados. E havia uma grosseria muito grande por parte do filho em relação ao pai. E naquele dia, e nada por acaso, por sincronicidade, na palestra eu ia falar dessas questões 582, 83, que era a educação. E lá, o mundo espiritual, faço um parêntese, quando ele nos inspira lembrando a nós aquilo que nós já estudamos, que nós já sabemos, aquilo que em algum momento nós vimos. Ele nunca vai lembrar um conto a respeito de Buda que você nunca leu, mas um conto a respeito de Buda, de Ramatiz, ou de outra entidade de luz, do Senhor Jesus, alguma coisa que você leu, ele, naquele momento, vai lhe inspirar e dentro do seu arsenal de conhecimento, ele vai trazer à tona para você falar. Então, certamente, eu já havia lido em algum lugar e nunca mais tive a oportunidade, e hoje, tentando de memória, eu escrevi aquilo que naquela noite os amigos espirituais me inspiraram para dizer. Sinta-se abençoado se um dia cuidares de seus pais idosos. Se eles derramarem a comida ou a bebida na mesa, lembre-se de quantas vezes lhe deram de comer na boca e secaram o chão que você sujou quando criança. Se repetirem a mesma história, não te exasperes e lembre-se quantas vezes eles contaram o mesmo conto de fadas para você dormir. Se tiverem algum medo, não te esqueças quantas vezes já correste para o quarto deles ou para os seus braços, fugindo da escuridão. Se tiveres que limpar alguma sujeira, lembre-se que eles já trocaram tantas e tantas vezes as suas fraldas. Se tiveres que ficar ao lado deles, quando adoecidos, não se esqueça que já passaram noites a fio velando-te contra a febre. Aproveita a oportunidade e diga-lhes, enquanto podes, o quanto amas os teus pais. Teria uma segunda história lá no final, se você deixar. Segue, pode falar, Sérgio. Segue aí. Completa. A segunda história, eu pensei muito em falar, mas eu vou contar para vocês. É um momento muito especial para mim, muito difícil, né? Por vários motivos. E eu vou dizer. Eu lá, novamente na Ramatiz, eu fui procurado num determinado dia, né? Uma pessoa me reconheceu como palestrante, nós ainda não estávamos mascarados e não éramos reconhecidos, né? Então, essa pessoa me reconheceu como palestrante do sábado que ele assistia, era um rapaz, e ele veio conversar comigo para tirar uma dúvida. Ele queria saber por que no tratamento da Ramatiz número 8B,
que é um tratamento específico para pessoas com doenças muito graves, com câncer e outros tipos de doença, por que as entidades se apresentavam? Ele diz, olha, lá tem médico chinês, tem caboclo, tem médico alemão, tem até preto velho. E ele disse, a minha mãe está sendo atendida por uma preta velha. Por que é isso? Então, eu expliquei a ele, dentro daquilo que eu conceituo, de que essas entidades que não têm, lá no plano espiritual, não tem essa separação, né? Um preto velho, via de regra, é um cientista, uma preta velha é uma cientista que vem, Robson Pinheiro nos conta isso em Aruanda, né? Então, eu disse a ele o seguinte, é para que as pessoas que estão ali, fragilizadas até pela dor daquela doença, aquilo tudo, elas possam perceber que todos são iguais, que nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência aqui nesse planeta. Nós estamos passando por uma experiência material, e isso é muito importante. E ele ficou assim, olhando para mim, e ele disse, olha, para minha mãe vai ser extraordinário, porque ela está gostando demais de uma preta velha que está cuidando dela, e a médium que incorpora ela é negra, e a minha mãe é racista. E a minha mãe é racista. E aí eu disse a ele, esta doença está dando a oportunidade da sua mãe poder perceber alguma coisa na vida. E citei Vanderlei de Oliveira. Não adianta você fazer yoga, não adianta você tomar passe na Ramatiz e não dar bom dia ao porteiro. Não adianta. Então, eu torço do fundo do coração que aqueles 2 velhinhos que foram lá em Governador Valadares, numa loja do Ponto Frio, e quando pediram para ver o gerente, apareceu um rapaz, um negro, um jovem, e eles disseram que não era possível que um negro pudesse ser gerente daquela loja, e saíram. Eu espero que eles, ainda na velhice, porque nós somos um vir a ser, nós sempre podemos aprender, eles ainda têm a oportunidade, quem sabe, de um neto, como o filho daquela senhora lá na Ramatiz, e eu disse a ele, aproveite a primeira oportunidade para lembrar a isso a sua mãe, eu peço a Deus, que para a melhora desse nosso planeta, que um neto possa chegar e dizer para eles 2, vovó, foi muito feio, não é assim que se faz, porque até o final da vida, e eu já estou na 3ª fase da vida, nós temos a obrigação de aprender. E que nós nunca mais possamos acordar num dia de homenagem à igualdade com um morto na nossa porta, como aconteceu no dia 20 de janeiro. Muito obrigado. Perfeito, Sérgio. É isso. É muito difícil. Mas eu acho que todos nós, e esse trabalho que a gente faz, e aí fica aí um grande alerta, e eu me incluo nessa faixa de idade, né? Eu não sou nenhum garoto. Eu acho que o conhecimento da espiritualidade é que vai vencer essas discriminações que nós temos aqui, o racismo entre elas. Porque, gente, o espírito não tem cor. A pele pode ter cor, mas nós não somos o corpo, nós somos o espírito. O espírito não tem cor. Qualquer um de nós aqui, e aqui tem vários terapeutas, os que hoje estão num corpo branco, já tiveram num corpo de índio, de amarelo, de preto, não importa. Eu falo por mim. Eu tive uma encarnação que eu fui uma escrava. Eu ia falar uma preta velha, mas eu acho que ela não chegou nem a ser velha, porque morreu mais nova.
Foi uma encarnação minha, com toda certeza vocês todos tiveram encarnações assim. Isso eu posso quase que garantir. Porque tanto a gente encarna como homem, como mulher, como a gente encarna como preto, como branco, como índio, como amarelo, faz parte do aprendizado da alma, do espírito. Então, a hora que nós tivermos essa consciência, que a hora que a humanidade tiver a consciência do que é a espiritualidade, o que nós estamos fazendo aqui, essa história de racismo não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido. Conta uma história que um palestrante, quem contou isso foi o Mauro, numa época, o Mauro Quitico, que foi nosso professor, ele dizendo que ele saía de uma palestra num centro espírita e na porta tinha alguns rapazes de cor e eles falavam entre eles, não, porque eu tenho que valorizar a minha raça, isso, eu tenho que valorizar os meus ancestrais, eu tenho que valorizar isso, meu pai, meu avô veio da África, etc, etc, etc. E ele vinha saindo e perguntava, não é isso, professor? O que o senhor acha? E ele simplesmente deu a seguinte resposta: pode ser. Mas quem garante que você não era o capitão do navio negreiro que estava trazendo o seu pai para cá na outra encarnação, o seu avô naquela encarnação? Quem garante que você não era um capitão do mato e hoje você veio como preto, veio como afro, para poder entender essa diferença? Então nós temos que ter essa consciência. Quando a gente tiver isso, e quanto melhor essa consciência espiritualista na terceira idade, melhor. Vai se viver melhor. As pessoas vão viver melhor. Sabe? Vai fazer um sentido na vida das pessoas. Não viver aqui, gente, é ótimo, é uma maravilha, mas não é fácil. Nós estamos aqui para ter aprendizado, para entendermos, para compreender a nossa vida, para fazer um progresso aumentar os nossos níveis espirituais, fazer e preparar a nossa reforma íntima, como já foi dito aqui, a gente vem falando isso em várias lives. É por isso que nós estamos aqui. E eu vou fechar com um pequeno texto que eu acho que é importante, porque na terceira idade, né, no envelhecimento, está ligado a doenças e muitas dessas doenças vão chegando à depressão. E todas as doenças do corpo físico, elas começam pelo lado espiritual, por ações que a gente toma, por pensamentos que a gente toma. Então, eu vou colocar isso e deixar para reflexão de todos. Vamos lá. Como nascem as doenças? Engole o choro, engole sapo, cala a boca, cala o peito. Mas o corpo fala, e como fala? Fala a ponta dos dedos batendo na mesa. Fala os pés inquietos na cama. Fala a dor de cabeça. Fala a gastrite, o refluxo, a ansiedade. Fala o nó na garganta. Atravessada. Fala a angústia. Fala a ruga na testa. Fala a insônia, o sono demasiado. Você se cala, mas o falatório interno começa. As pessoas adoecem porque cultivam e guardam as coisas não digeridas dentro dos seus corações.
Expressar-se, tranquilizar, tranquiliza a dor. Falar, botar para fora, se colocar. Não é guardar para dentro. Se coloca. Todo mundo tem o direito de se colocar. Dor não é para sentir para sempre. Dor é vírgula. Então faz uma carta, um poema, um livro. Canta uma música. Pega as sapatilhas e sapateia. Faz piada. Faz um texto. Faz um quadro. Estou vendo meu amigo Sérgio Vidal aqui, grande pintor. Canta uma música. Faz corrida no parque. Fala para o seu analista falar para Deus. Fala para Deus. Se pinta de artista. Conversa sozinho. Papeia com seu cachorro. Solta um grito para o céu, mas não se cale. Pois se você engolir tudo que sente, no final você se afoga. Coração não é gaveta. O corpo fala. Bote tudo para fora. Se coloque. É o nosso tempo, é a nossa vida, é a nossa maneira. Sentimentos e emoções, alguns desses e muitos mais, eles somatizam no nosso corpo doenças físicas, angústias, dores, sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, mágoas. Elas somatizam no nosso corpo, cada um num determinado órgão. Não precisa acreditar. Pesquisem. Sabe quando falta aquele perdão daquela pessoa que você fica cultivando aquilo, aquele irmão, aquele ex-marido, aquele cunhado, não importa, que te deu uma volta, que te falou aquela palavra que você não esperava, aquele convite que você esperava que não veio, e fica aquela mágoa, fica aquele nó no corpo, no coração, aquela vontade que você tem de falar e fica aquele nó aqui na garganta e você não fala. Gente, amanhã você não sabe por que tem um câncer na garganta. Você não sabe por que tem um problema no estômago, no rim, no fígado. É isso. Anos e anos e anos dessas travas, dessas situações que a gente trava. Coloca isso para fora. Vamos nos expressar, vamos cantar, vamos viver, vamos aproveitar, vamos fazer uma ginástica. Quem é que disse que é tarde para começar? Não é tarde, não. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Para fechar, a gente nunca está sozinho, eu não tinha pensado nisso, mas vou contar um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um senhor se aposentou aos 59 anos, quase 60, e ele, como se aposentou, ficou feliz e tal, e ele era mecânico de máquinas. Ele fazia máquinas, ele passou a vida inteira construindo e consertando máquinas. E aí ele foi para casa e falou, bom, então eu vou começar a consertar uma máquina aqui, vou fazer um negócio aqui. Aí ele fez uma maquinazinha para fazer um sorvete, aí fez outro para fazer uma fritadeira, fez outro uma coisa e tal. E ele foi começando aos 59, 60 anos. Ele começou um pequeno negócio, e esse negócio foi crescendo. Gente, hoje ele é um negócio um pouco grande, que talvez vocês não conheçam. Já ouviram falar no McDonald's? Foi assim que o McDonald's cresceu. O dono tinha 60 anos quando ele começou. Construindo máquinas de sorvete, consertando as máquinas. Ele foi, botou na garagem, começou na garagem, foi. E assim como outros exemplos nós temos. Então, eu acho que a gente está dando só um saculejo em todo mundo, e aí serve, porque eu vejo que tem jovens e tem pessoas já com mais idade, e os mais novos vão levar isso para os seus avós, para os seus pais. Levem isso. Tenham essa consideração que todos nós colocamos. Respeito,
convivam, ajudem, não faz mal. Às vezes, a doença vai tomando e eles repetem 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Como o Sérgio colocou muito bem, faz de conta que é a primeira vez. Isso aconteceu com a minha mãe. Então, é assim que a gente tem que fazer, gente. É assim que a gente tem que entender. Porque talvez, nós chegamos e talvez alguns não cheguem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E quem acha o velho chato, o velho é isso, o velho é aquilo, poxa, por quê? Eu não quero ser velho. Aí eu digo para essa pessoa, e eu já ouvi isso, não quero ser velho, tá certo. Só tem uma maneira de você não ser velho. Vocês sabem qual é? É esse mesmo. Morrer novo. Só tem essa maneira, gente. Porque senão todos vão chegar e vão ser idosos. E que sejam idosos para cima, felizes, porque essa é a nossa missão. Com muita espiritualidade no coração, que vocês tenham isso em mente e possam duplicar e replicar para sempre. Isso, porque vocês, cada um de nós que ouvir isso, que estiver aqui, vai estar fazendo a sua parte dentro da sua família, dentro dos seus amigos, dentro dos seus colegas. É isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo e replicar. Vamos trazer para nós e vamos ajudar os outros. Ok? Gente, eu quero agradecer a presença de todos. Foi muito, muito legal essa live, fantástica. Agradecer os meus colegas, meus amigos, que deram tudo de melhor e que puderam dar a sua contribuição. Ok? Então, que Deus proteja a todos os lares de vocês, tá? Namastê. Até a próxima, se Deus quiser. Namastê.